Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Então você que tá chegando, já deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. A CBF sentiu a cobrança do Rogério Ceni e da torcida do Bahia e toma atitude inesperada com a arbitragem. E tem um jogador que tá chamando a atenção novamente, voltou de contusão e tá jogando muito e já é aí, né, um dos grandes nomes desse elenco do Bahia. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Peço pra você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Eu sou o jornalista, esse é o canal Gol TV, vamos às informações de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte, o Bahia vai reencontrar o Mirassol depois da goleada em 2025 e vai enfrentar o Mirassol em um momento aí complexo, né? Em um momento onde o Mirassol, se esperava que o Mirassol de alguma forma pudesse repetir o campeonato do ano passado. E muita gente falava, ó, o Mirassol fez um bom campeonato brasileiro do ano de 2025 porque só tinha isso para poder jogar. E a gente ainda ficava nessa dúvida, né, se efetivamente era só isso, ou se tinha alguma coisa, se o trabalho realmente era bom. Cara, o Guanazzi, o técnico lá do Mirassol, ele negou a proposta do Corinthians, do Botafogo, para permanecer no projeto lá do Mirassol. E o Mirassol hoje é a lanterna do campeonato. E isso deveria ser, de alguma forma, um fator tranquilizador pro torcedor do Bahia. Mas não é, cara. Não é. Porque historicamente o Bahia, ele é quase uma irmã dulce, né? Está em dificuldade, está precisando de ajuda, quer uma mão amiga, tá aqui o Bahia. Então assim, foi com o Remo e o torcedor espera que não seja contra o Mirassol. O Mirassol não vence, é o lanterna do campeonato, não consegue performar igual ano passado. Os jogadores que jogaram muito bem no passado e chamaram a atenção não estão jogando, né? Teve mudanças, teve jogadores que saíram, Chico da Costa, dentre outros. Tentou se manter uma base, o Reinaldo continua lá, mas também não está fazendo um brilhante campeonato como fez ano passado. O Mirassol estreou, inclusive, na Libertadores contra o Lanús, vencendo por 1-0, foi o primeiro jogo internacional da história do Mirassol, mas dentro do Campeonato Brasileiro não está jogando nada há bastante tempo, e o Bahia tem que ir para esse jogo para conseguir uma vitória importante depois da derrota, né, para a equipe do Palmeiras. Então tem que ir lá para Mirassol para poder triunfar, irmão, para jogar e tratar, com todo respeito, Mirassol, mas o Bahia precisa tratar vocês como o menor time, precisa tratar vocês como o lanterna do campeonato. Agora, evidentemente que dentro do Campeonato Brasileiro, o lanterna vence o líder, o melhor vence o pior, né? Nem sempre o maior investimento, a qualidade vence jogos no Campeonato Brasileiro. Então, por isso é importante o Bahia entrar nesse jogo com a consciência de que é preciso jogar com raça, com determinação, com organização, com vontade para poder vencer o Mirassol, porque o Mirassol vai tentar utilizar esse histórico do Bahia para tentar reverter a situação dele no Campeonato Brasileiro. O torcedor espera que não seja em cima do Bahia que o Mirassol tente reverter ou consiga reverter a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, cara, é sobre o David Duarte. Ele virou artilheiro do Bahia nessa era City, e você sabe que eu não sou o dono da verdade, eu não sou um cara que quero, de alguma forma, impor aquilo que eu acho. Eu emito a minha opinião aqui pra vocês e respeito a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários, tá, cara? Eu só cago mesmo pra comentários chulos e xingamentos, sem fundamento nenhum. Agora, os comentários, até mesmo, pô, Jonas, eu discordo de você, eu leio todos, eu curto todos, quem curte sou eu. Quando você curtiu o seu comentário, foi eu que curti aqui no vídeo, né? Porque eu sempre falei que o David Duarte ele seria um bom reserva pro Bahia, que o Bahia, tendo em vista o fato da grandiosidade do Grupo City, isso é tema para um novo vídeo, porque eu tô achando que o Grupo City não quer tanto protagonismo quanto a gente imaginava que quisesse, tá? Mas isso aí vai ser tema para outro vídeo. O David Duarte ele se tornou peça extremamente importante, né? Eu posso colocar para você que o David Duarte hoje, para mim, é um dos zagueiros mais completos do futebol brasileiro, tá? Ele fez um gol de cabeça na derrota para a equipe do Palmeiras no último domingo, e com esse gol, né, ele se tornou o zagueiro com mais gols marcados pelo Bahia na era do Grupo City. O atleta chegou a 6 bolas na rede, ultrapassou o Canu, que tem 5, né, gols anotados aí desde 2023. Até agora, né, apenas 5 jogadores da função balançaram as redes no tricolor desde a venda da SAF para o Bahia, aliás, da SAF do Bahia para o Grupo City. Titular da equipe, o argentino Ramos Mingo ainda não anotou gols. Cara, o Ramos Mingo não tem gol com a camisa do Bahia, cara. O Ramos Mingo ainda não conseguiu fazer gol. Assim como o Luiz Gustavo e também o Marcos Vitor. Agora me chamou a atenção o fato do Ramos Mingo não ter gol, né, com a camisa aí do Bahia.
Então, a relação é a seguinte, ó. David Duarte, 6 gols, né? Canu, 5 gols. Gabriel Xavier, 3 gols. Fred, 1 gol. E o Vitor Hugo, 1 gol. Inclusive, o Vitor Hugo já deixou o clube, partiu lá para a equipe do Atlético Mineiro, tá bom? Rapaziada, outra coisa que eu quero falar para vocês é o Bahia reclamou com a CBF por conta da arbitragem contra a equipe do Palmeiras. E parece que surtiu efeito, né? O árbitro não vai ser punido, mas tudo indica que ele deve ser rebaixado para jogos de menor expressão. Não deveria esse árbitro apitar esse jogo do Palmeiras contra o Bahia, era um jogo que valia a liderança ali do campeonato, ficou muitas coisas obscuras, né? O porquê que o VAR não chamou. É muito fácil a gente responsabilizar o árbitro, né? Mas é necessário também Rodolfo Toschi Marques, dentre outros caras que ficam no VAR, cara, porque é eles que estão decidindo os jogos. A partir do momento que tem jogo que o VAR chama e tem jogo que o VAR não chama, quem está decidindo não é o árbitro, cara. Porque eu tenho certeza absoluta, e não estou falando nenhuma loucura aqui, que se o VAR chamasse o árbitro para ver o lance do David Duarte, eu tenho certeza absoluta que ele anularia o gol do Palmeiras. Certeza absoluta. O grande problema é que ele não chamou. E aí o árbitro achou o seguinte, se eles nem me chamaram é porque eles chegaram à conclusão que o lance foi totalmente normal, que não houve nada, né? O VAR, na minha concepção, ele deveria fazer o seguinte, gente, olha só, o professor, o fulano, o juiz, tem um lance aqui que pode ter acontecido uma falta. Eu não achei falta, mas sugiro que você veja. Porque ele não tem que achar nada, né? Ele não tem que achar... Por quê? Se o VAR só chama o árbitro a partir do momento que ele acha que teve um lance, ele já está sacramentando para o árbitro de vídeo o seguinte, ó, vem aqui ver que teve algo e o árbitro vai seguir o VAR. Raramente, meus amigos, você vai ver um árbitro que não vai seguir o VAR. Imagina você que está assistindo esse vídeo. Você está apitando um jogo dessa magnitude. Tem um lance faltoso, né? E você não viu o lance faltoso. O VAR te chama, fala, ó, o VAR já decidiu que foi falta. Se ele te chamou, ele já decidiu que teve um lance faltoso. O VAR fala, ó, sugiro que você veja um lance aqui, porque tem um lance faltoso aqui. Irmão, qual árbitro tem que ser muito peitudo para falar assim, porra, o VAR viu lá o lance, com câmera, com replay, com zoom, porra, e o cara achou que foi eu que vi com um lance rápido de 2 segundos, eu vou contra o VAR, que tá vendo ali no replay, só que o VAR tá errando, né? E a grande questão é que o VAR, ele tá chamando quando quer, tem lances que nem chama. Esse lance nem chamou. Um lance do jogo contra o Fluminense chamou, e o árbitro anulou. Então precisa ser revisto isso, precisa ser feito alguma coisa, para que o VAR não, de alguma forma, o VAR, ele não seja responsável por chamar ou não, porque o árbitro não tá mais apitando, quem tá apitando é o VAR, né? Mas já foi uma situação que passou, já tem que focar já na próxima rodada, tem uma semana inteira para poder trabalhar o Bahia, mas a CBF chamou o árbitro na chincha, chamou o VAR na chincha e apontou os erros que aconteceram mediante as reclamações que foram feitas pelo Cadu Santoro, mediante as reclamações que foram feitas na mídia, a gente também aqui, se você não me segue lá nas outras redes, né, lá no Instagram e no X, dá essa moral, @JonasStelman, vai lá e me siga, irmão, o que eu tomei de pancada da torcida do Palmeiras, ameaça no privado, né, nessas duas plataformas, porque, irmão, o que eu falei desse lance não tá no gibi. E precisa dar publicidade nisso, porque o Palmeiras ele se coloca como um pobre coitado, né? E eu já falei, é estratégia. Ontem, para vocês verem que aqui não tem clubismo, não tem passação de pano. Ontem o Palmeiras estreou na Libertadores, empatando em 1-1, e na coletiva o Abel já foi falar de arbitragem, que aconteceu na final da Libertadores, e que eu concordo com ele. Para mim, na final da Libertadores, o árbitro errou. O árbitro deveria ter expulsado o Eric Pulgar, volante do Flamengo, que poderia ter mudado o panorama do jogo, concordo. Só que ele faz isso não porque ele está sentido com ele faz isso já para colocar uma pressão no próximo árbitro do próximo jogo. Tá? E para você ter uma ideia, essa questão de chamar ou não chamar transcende aqui o futebol brasileiro, tá? Isso está aí impregnado no futebol sul-americano. Porque ontem, né, no jogo do Flamengo contra o Cusco, eu achei que o Cusco foi prejudicado. O Plata era para ter sido expulso e o jogo estava 1-0 para o Flamengo. E aquele impedimento, até hoje eu não tenho certeza, até agora não tenho certeza se aquilo foi impedido ou não. E se o árbitro, na hora que foi colocar as linhas ali, né, ele não teve essa certeza 100%. Irmão, para você anular um gol, você tem que ter 100% de certeza que estava na frente. Se você não tem que anular, você tem que dar o gol. E com toda sinceridade, eu acho uma idiotice você anular um gol, um lance desse. Milimétrico, cara, foi um pentelhozinho, acabou impedido lá o gol
do Cusco, e aí o Flamengo venceu o jogo lá de 2-0. O Flamengo é muito melhor, mas esses lances, né, tanto da final da Libertadores quanto também do jogo de ontem, poderia ter mudado o panorama do jogo. Só que o Abel Ferreira, ele utiliza dessas reclamações como método, como estratégia, né? E eu avisei aqui, quando o Bahia estiver melhor, o Abel vai arrumar um problema no banco. E aí o jogo para, aí quem toma o cartão é o auxiliar, e depois é ele que toma. E aí enquanto eles estão tomando o cartão, discutindo com o árbitro, já tem outro auxiliar, o preparador que está conversando com o time, trava o time que tá colocando uma pressão ali naquele momento. Então, reclamar virou uma estratégia de jogo para a equipe do Palmeiras, tá? Mas eu posso afirmar com vocês, falei com pessoas da CBF, pessoas grandes da CBF, inclusive que se formaram comigo na faculdade, que agora estão trabalhando lá na CBF, de que aquele jogo caiu muito mal e que não está que o árbitro ainda não tem a convicção que ele vai ser punido ou não, mas a tendência é que ele seja rebaixado para jogos de menor expressão, e que a CBF está de olho, que não admite erros como esse que aconteceu no jogo como contra, né, a equipe do Bahia. A informação que eu tinha é que o Bahia ia mandar um ofício, não foi confirmado se esse ofício chegou ou não ali na CBF, mas mesmo que esse ofício não tenha chegado ainda ou que não foi enviado, a CBF aparentemente vai tomar as medidas cabíveis por conta desse jogo. Tá bom, meus amigos? Você que está comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. E lembrando, me siga em todas as redes sociais para você ficar super bem informado. Vídeos todos os dias aqui no canal para você já começar o seu dia extremamente bem informado. Deixe seu comentário aí, o seu feedback, gosta dos nossos conteúdos, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer pra gente melhorar cada vez mais aqui o nosso trabalho, tá bom? Beijo no coração, bom dia, saudações, tamo junto, valeu!